Olá, seja muito bem-vindo ao canal Adaptação na Prática TEA, onde aqui nós discutimos e mostramos estratégias práticas de adaptação escolar para alunos com autismo. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane, eu sou pesquisadora, professora e, sobretudo, mãe de uma menina linda que foi diagnosticada com autismo por volta dos 3 anos de idade. Hoje já está com 13, inclusive fazendo 13 anos hoje, e o que eu trago aqui é minha experiência ao longo de uma década convivendo com autismo e, sobretudo, com os desafios de uma inclusão estar acontecendo na prática. E o tema de hoje, não é, até por conta da data, é deixar na escola com autismo, sim ou não? Até quando, não é? E aí é um tema que muitos pais me perguntam, muitos professores às vezes ficam sem saber se está fazendo tanto bem deixar na escola, já que existe uma dificuldade nessa formação, não é? Na licenciatura é muito difícil a gente ter uma formação para uma adaptação, para uma base comportamental, enfim, o terapeuta também, enfim, a gente comenta muito sobre isso aqui, sobre a dificuldade da inclusão acontecer na prática, não é? Por vários motivos, não é? E em termos de escola especificamente, são tantas variáveis, mas enfim, é um direito, não é? É algo que não é fácil, mas com parceria se torna muito mais fácil, não é? E minha resposta de cara, não é? É sim, não é? E quem me deu essa resposta foi ela, hoje de manhã, se arrumando para a escola. E eu falei, hoje é seu aniversário, você quer ir para a escola? E ela falou, eu preciso ir para a escola, porque na escola ia ter uma festa com as amigas, os amigos montaram uma festa, e essa eu acho que é a grande motivação de eu estar, inclusive, aqui fazendo esse vídeo hoje. Porque o que acontece? O nosso aluno com autismo, o autismo é um atraso global de desenvolvimento, não é isso? Então a criança vai ter inicialmente vai ter o déficit na comunicação ao longo de toda a vida, não é? Você vai ter a intervenção, mas vão mudar os desafios, mas assim, não é o forte do espectro a comunicação, não é? Mas pode deixar de ser um desafio, não é? E sim, se você não tem um acompanhamento, você vai ter provavelmente um atraso na alfabetização, mas se você intervém precocemente, essa alfabetização vai acontecer, e quanto antes você intervir, melhor. São vários desafios, não é? E tem pais que às vezes ficam nessa pergunta, principalmente os pais, será que adianta eu deixar na escola? Então a gente vê umas clínicas, por exemplo, até as crianças no pré-2, muitas das vezes, até o pré-2 sem ir para a escola, não é? Só fazendo terapia para depois ir para a escola. Eu particularmente não acho isso salutar, porque a criança já vai sendo excluída dessa vida de criança, e à medida que você vai tirando da escola e vai deixando de acreditar na inclusão, menores são as chances dessa criança ser incluída lá no futuro, não é isso? Então, o que eu posso dizer de cara aqui para vocês é que a inclusão, apesar de toda a dificuldade, vale muito a pena. A inclusão, apesar de ser difícil, a gente ver a inclusão de verdade acontecendo, e não volto a dizer, não é maldade, muitas das vezes é a falta realmente dessa integração de informações, dessa integração, dessa formação mesmo, não é? Eu falo para vocês, eu sou professora, cheguei ao doutorado sequer sem ouvir falar de inclusão, não é? Quando fui para licenciatura, não é, onde eu estou hoje, o que a gente tem de formação de educação especial ainda é muito distante para ensinarmos, por exemplo, a fazer uma adaptação. Então fica muito difícil para um professor que recebe um aluno com autismo de cara saber fazer uma adaptação, não é? Cada aluno do espectro tem um tipo de adaptação,
e vai ser o meu outro vídeo dessa semana, é material adaptado na prática, porque quando a gente pensa em material adaptado, muitas das vezes a gente imagina só naquele material plastificado, todo bonitinho, utilizado em clínica, e no dia a dia de uma escola, não tem, gente, como ser feito assim. E mais do que isso, não há a menor necessidade desse material ser plastificado, por exemplo. Desse material ter um velcro autoadesivo, não é, com pareamentos, algo que pode perfeitamente ser feito numa tabela, por exemplo, não é? E aí, então não adianta? Não, depende do ambiente que você vai utilizar. Se você vai fazer um reforço desse conteúdo, sim. Por exemplo, numa clínica ou até na sua própria casa, você ter esse material adaptado, sim. Mas assim, não necessariamente precisa ser tão elaborado, tão rebuscado. Ele tem que ser funcional. E assim, muitas das vezes o professor nunca nem ouviu falar de material adaptado. Então ele mesmo fica com muito medo com o que ele é expert em fazer, não é? Que é uma prova, que é uma avaliação, que é como ele aprendeu a ensinar, não é isso? No quadro, com avaliação, e colocar isso para o espectro, muitas das vezes o próprio professor tem medo, não é? Então, desmistificar essa questão de adaptação, desmistificar todas essas barreiras que impedem que a inclusão seja feita de verdade, não é isso? E aí existe também aquela resistência das famílias que muitas das vezes ficam assim, a escola não faz adaptação e também não se propõe a ir marcar uma reunião, por exemplo, de um terapeuta com a escola. Eu sempre falo para as mães que entram em contato comigo, se vocês puderem se capacitar para serem as explicadoras dos filhos de vocês, para serem as adaptadoras dos trabalhos de casa, porque quando você adapta o trabalho de casa, você é quem vai na terapia e vai na clínica, não é? E então você digamos assim, a CEO dessa inclusão é a família, porque a família que vai estar presente em todos esses ambientes, não é? E que é a especialista do aluno com autismo, não é? Do seu próprio filho, não é? Então, é quem mais pode dizer, olha, esse trabalho de casa foi feito com total autonomia, esse trabalho de casa, ele teve dificuldade, e sentar junto, dialogar com a escola, por exemplo, olha, essa atividade aqui, quando eu botei e transformei num ligue, por exemplo, a criança conseguiu fazer, quando eu coloquei imagens aqui para subsidiar o conto, fluiu, não é? E existe, creio, e eu falo até pela minha história pessoal, não é? Que talvez, se eu não tivesse me disposto a fazer o que teoricamente todo mundo falava para uma família não fazer, talvez hoje eu não estivesse aqui falando com vocês sobre uma inclusão está acontecendo na prática de verdade, não é isso? Então, exige sim vontade de querer fazer a inclusão. Se ficarmos de braços cruzados, só judicializando, ou só esperando, ou achando que está sendo feito, não é? Muitas das vezes você está numa escola que está dizendo, não, nós estamos fazendo a inclusão. Muitas das vezes, quando a gente vai ver, essa criança, ela fica numa sala separada, não é? E nada contra quem faz isso. Só que inclusão, o termo inclusão, ele significa estar em iguais condições, não é? Então, quando a gente fala no termo educação para inclusão, é dentro da escola, dentro da sala regular. Esse é o conceito de inclusão. E quando você pega e dissocia essa criança, coloca numa turma especial ou numa classe especial, de forma nenhuma, meus parabéns a quem trabalha em classes especiais, quem trabalha em salas especiais, quem trabalha em escolas especiais. Mas este não é o objetivo de uma inclusão. A inclusão, o termo diz que é para deixar a criança na sala regular. Isso que é inclusão. Então, às vezes chegam até umas perguntas assim para mim, mas vem cá, então não tem que tirar, evite tirar de sala, tente ao máximo adaptar e traduzir para que essa inclusão seja feita nesse sentido de inclusão dentro da sala regular, ok? Então, não é fácil mesmo não, mas
perfeitamente possível quando você tem esse diálogo, sobretudo, né? Essa disposição em fazer. Então, manter na escola é fundamental, sobretudo, para quê? Para duas grandes áreas que eu costumo dividir a inclusão. Não é? Você tem os desafios pedagógicos, não é? Que é essa questão da avaliação, que quando a gente pensa em inclusão, a gente pensa logo nisso, fazer material adaptado, o que fazer, como avaliar, como fazer uma prova, faz prova, não faz, e essa é a vertente pedagógica. E a outra grande área, e ela por si só já justificaria a presença na escola, mas não é só para isso que a criança vai na escola, mas é a questão social. São pares ajustados à idade. Então, aonde que ela vai ter pares ajustados à idade? Na escola. Então, se a gente pudesse resumir inclusão a duas grandes áreas, é a área pedagógica e a área social. E uma não é mais importante que a outra, ou uma não tem que ser feita estritamente ou em detrimento da outra. Elas têm que caminhar juntas. Da mesma forma que você tem essa preocupação em entregar o material adaptado, entregar a prova adaptada, você tem que ter essa preocupação de mexer no social para proteger a criança do bullying, para fazê-la aprender a se proteger, fazê-la aprender a ter leitura social. Não é? Saiu um trabalho recente ontem, uma publicação recente, mostrando que as crianças do espectro autista, elas conseguem reproduzir as imagens do que acontece, situações sociais em desenhos animados muito melhores, inclusive, que as crianças neurotípicas. Então, assim, use e abuse de cartões, use e abuse da videomodulação, que eu já falei aqui no meu vídeo de habilidade social, e esse artigo foi publicado essa semana. Eu depois coloco até o link aí para vocês, que tá todo mundo falando dele, que ele vai inclusive mexer nessa questão terapêutica, não é? Porque o espectro autista, ele tem um desafio tão grande na habilidade social que as terapeutas têm dificuldade de montar grupos de habilidades sociais por conta desse ajuste, né? Difícil de colocar pessoas com os mesmos desafios dentro de um mesmo horário, num grupo, por exemplo, para trabalhar numa clínica, e mesmo que ele consiga fazer isso, não vai ter as mesmas nuances que a escola, não é isso? E fora que estar na escola representa, sobretudo, eu acho, que é dignidade, não é isso? Então, quando eu vi uma criança indo para a escola, uma coisa que me doía muito era eu imaginar que a minha filha não pudesse ir à escola, não é? Que ela, que sempre gostou de fazer atividades, de sentar, desenhar, quebra-cabeça, uma cabeça tão funcional, não é isso? Uma cabeça tão prodigiosa, eu ouvi isso, nunca me esqueci, num curso lá na Associação de Amigos de Autistas de São Paulo. E um curso lá de parte pedagógica, e eu lembro que a nossa instrutora falou isso, os autistas, eles são prodigiosos. O que a gente precisa fazer é tornar essa mentalidade funcional. E uma das formas de você transformar alguém em funcional é dar função, não é? É dar exposição. E aonde é que a gente consegue fazer isso? Na escola. Então, tanto pedagogicamente, quando a gente olha para um material adaptado e vê que ele passa muito pela modelagem, passa muito pelo exemplo, passa muito pela referência, passa muito pela correlação, passa muito pela tabela, passa muito pela estruturação, no social também. Então, modelar os cumprimentos, modelar os diálogos, modelar os amigos, colegas, para você poder fazer essa inteligência emocional evoluir, não é isso? Afinal de contas, quando você está numa escola, você tem os amigos, os muito amigos, os colegas, isso com qualquer pessoa, não é? E a criança do espectro e o adolescente do espectro, ele precisa muito de uma ajuda nesse sentido. Então, por exemplo, na escola, quando o terapeuta vai na escola ou quando a família vai na escola, por exemplo, propor uma reunião com os alunos neurotípicos, não é? Para que eles também se especializem nesse aluno com autismo, não é? E não falar apenas as dificuldades, mas, sobretudo, os fortes desse aluno do espectro.
dar opções, por exemplo, semana retrasada eu estava conversando com uma coordenadora de inclusão e ela falando para mim que estava tendo uns casos de bullying em 2 séries do Fundamental 2. E aí ela disse que ela chegou lá e ela se surpreendeu, porque ela disse que o que mais a surpreendeu foi que os alunos neurotípicos não sabiam como lidar com o aluno do espectro. Por quê? Porque eles chegavam, por exemplo, para conversar com o aluno do espectro. E aí o aluno do espectro não respondia, ou então não conseguia, sobretudo, manter o diálogo. Então eles falavam que eles ficavam também meio sem graça de continuar aquela tentativa, não é? Porque eles não sabiam nem de onde começar o assunto ou o diálogo. Então, uma grande dica que eu dou aqui, por exemplo, para mapear esse social, é você ver o forte, e aí você pergunta para a família, se o aluno for bem funcional ao ponto de falar o que está sentindo, tentar descobrir o que ele é bom, o que ele gosta de fazer. Ele gosta, por exemplo, de futebol, e era o caso do menino que ela me contou. É um menino já de 13 para 14 anos, por sinal, pedagogicamente, muito bem, porque a gente fez junto alguns mapas mentais, eu ensinei ele alguns mapas mentais, e ele passou a fazer os mapas mentais junto com a família, e aí ele passou a executar as provas com muito mais autonomia, porque ele tinha esse subsídio desse mapa mental que ele mesmo fazia, quer dizer, um assunto, um aluno muito funcional em termos pedagógicos, com uma letra linda e tal, mas sempre sozinho no recreio. E aí a família entrou em contato, uma família muito parceira da escola, e uma escola também muito receptiva a essa família, não é uma escola que engaja essa família, e aí esse aluno estava com problema social, quer dizer, algo que talvez não chegou ao bullying, mas poderia ter chegado, não é? A escola rapidamente interviu e começou a fazer estratégias, e uma das dicas que eu dei a eles e que já está surgindo efeito são mapear o forte, os assuntos que o aluno gosta e compartilhar isso com o grupo dos neurotípicos. E aí, como era futebol, eu sugeri à mãe para comprar um álbum, por exemplo, da Copa do Mundo. Aí ela comprou, e ele é muito bom em troca e tal. Aí eu pedi para os amigos eleger os amigos de verdade, para não, por exemplo, pegarem as figurinhas dele na maldade e tal, e para que pudessem juntos fazer a mediação social para essas trocas das figurinhas, não é? E aí, depois, na outra semana, ela já foi começando a me dar um feedback de que ele já estava sentando no recreio e já com uns 2 ou 3 olhando o álbum dele. Então, aquela imagem que chocava tanto de ver todo mundo conversando entre si e ele lá separado comendo o lanche sozinho, passou a ser cada vez menos comum, não é? Ou seja, a inclusão social começou de fato a acontecer. E com uma orientação simples, orientando o quê? Os pares ajustados à idade. Então, se você, por exemplo, tem lá na sua escola, ou o seu filho está numa turma que você percebe, e é comum isso acontecer, bastante comum, esse afastamento, não é? Até cumprimenta, dá um oi, dá um tchau, mas fica nisso, você precisa fortalecer esses vínculos. E uma das formas é você capacitar os neurotípicos. Então, fazendo uma palestra, fazendo uma reunião de preferência, longe, na ausência do aluno do espectro, não, obviamente, não é? Porque um aluno, quando está no Fundamental 2 incluído, ele provavelmente já vai perceber que vão estar falando dele. Então, convoque ele para ir para casa mais cedo um pouquinho, combine de uma forma que o aluno não esteja presente, não é? E que juntos a psicóloga, a coordenadora de inclusão possam traçar uma meta para que essa inclusão social aconteça com muita tranquilidade, ok? Como tudo em inclusão, você tem que avaliar e testar. Avaliar e testar.
É assim na avaliação pedagógica, é assim na avaliação de leitura e escrita para você dar subsídio a fazer suas adaptações, e vai ser assim também no caso das intervenções sociais. E aí a nossa grande questão, não é? Até quando deixar na escola? Deixar na escola o máximo que puder, até o final dos ciclos, até o final do que for possível, não é? Então, eu lembro que quando eu estava com ela no Fundamental 1, eu pensava assim, um ciclo de cada vez, não é? E eu pensava, eu vou deixar no Fundamental 1, eu vou terminar esse ciclo de alfabetização e vou ver o que vai acontecer. Graças a Deus conseguimos. Pensamos no Fundamental 2, graças a Deus vamos conseguir, se Deus quiser. Ensino médio, se Deus quiser, a gente também vai conseguir, até porque é uma escola que vai até o ensino médio. Então, uma dica que eu dou para você, por exemplo, familiar, é que procure uma escola que tenha todos os ciclos. Por quê? Porque quando a escola tem todos os ciclos, você já vai ter os pares se especializando nesse indivíduo, nesse aluno, desde muito cedo. Então, ele já vai se acostumar com seu filho desde muito cedo, né? O que particularmente aconteceu comigo é que ela veio para a escola de Fundamental 1, que ia realmente só até o 5º ano, e depois a gente fica com arrepio na espinha, não é? E para onde eu vou colocar? E o que eu procurei fazer? Eu procurei investigar para que escola os amigos iriam, para tentar colocar na mesma escola, para acompanhar o grupo. E foi isso que eu fiz. Então, quando ela estava acabando o Fundamental 1, eu procurei a escola que grande parte do grupo ia, e fui até lá, fui muito bem recebida, estou sendo muito bem recebida. Um grande abraço às duas escolas que estão, sim, conseguindo permitir essa inclusão. E eu lembro que quando eu cheguei nessa segunda escola, eu falei, gente, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer? E eu conto sempre essa história aqui. E eu falei, olha, quanto à adaptação, vocês fiquem tranquilos que eu vou orientando a mediação e a escola, a gente vai desenvolvendo essa parceria e vamos evoluir essa adaptação que já acontece no Fundamental 1, e vamos prosseguir, e não tive tantos problemas pedagógicos. Agora, se eu talvez não tivesse essa postura, por melhor adaptação que ela tivesse, se o grupo não tivesse ido, provavelmente eu teria tido problema social, não é? E aí eu não tive. Eu consegui neutralizar essas duas variáveis, tanto a pedagógica quanto a social, porque o grupo a acompanhou. E mais interessante, que não apenas o grupo que a acompanhou a incluiu, a acolheu, como já o fazia, como o grupo das crianças que vieram de outras turmas, de outras escolas, também a acolheram muito, justamente porque viam já esse acolhimento. Então é bom para todo mundo, né? E eu acho interessante que até as mães dos alunos de que vieram de outras escolas, muitas me relatavam assim: ele tinha um amigo com autismo na escola antiga, né? Ou então, nossa, ele fala muito da Yasmin, não é? Aqui em casa. E é bom para todo mundo, não é? Então, e sobretudo para o neurotípico, eu sempre falo isso, mas você poder manter o grupo é muito importante. Então, ontem mesmo eu estava conversando com uma mãe, e ela falando, a escola, enfim, a metodologia não tá legal. E eu falei, olha, tenta até o final, mas ele é tão bem recebido, o grupo a ama. Eu falei, olha só, isso já é suficiente para deixar na escola, não é? Por mais o professor, todo professor vai ter dificuldade de adaptar, porque a gente não recebe isso na formação. Toda escola vai ter uma dificuldadezinha, assim, em uma dessas duas áreas, porque justamente por essa carência na formação. Só que isso é fácil de você ajustar. Quando você tem o diálogo, é fácil de você ajustar. Agora, difícil de ajustar, por exemplo, vai ser uma exposição ao bullying, a criança se sentir separada, não ser conhecida por ninguém. Isso vai trazer um dano muito pior, não é? E duas coisas que sim tem que ser muito bem pensadas. Então, trocar de escola significa começar um ciclo social do zero, um ciclo de diálogo também, para ajustar essa adaptação também, mas, sobretudo, um ciclo social
diferente, não é? Você vai começar do zero. E eu vou falar uma coisa a vocês. A gente não tem um padrão ouro de adaptação. A gente não tem uma uniformidade de adaptação. E escola boa para o seu filho, escola boa para o seu aprendiz, é aquela em que ele é conhecido. Aquela em que ele já é amado pelo grupo, já é amado pelo corpo docente e vai ter grandes chances desse ajuste da adaptação. Ai, não recebe adaptação nenhuma, mas é amado? Vamos começar a fazer adaptação. Lá no Insta eu tenho muita dica, me manda no direct, procura se capacitar. É bem mais fácil você mexer no pedagógico quando o social está bem estabelecido. Já o contrário, não. Se o aluno recebe a melhor adaptação do mundo, mas ele é hostilizado, ele é esquecido no grupo, ele não é conhecido na comunidade escolar, aí sim ele vai estar muito triste. E aí sim não é interessante. Então, trocar para o aprendiz. Então, trocar de escola tem sim que ser a última opção. Tentar dialogar até o final tem sim que ser a última opção. Escolas puxam a orelha de algumas, porque algumas têm um ego muito lá em cima e acham que não precisam de ajuda. Toda escola precisa de ajuda. E isso não sou eu que estou dizendo, é a ciência que diz. E quando o aluno é neurodiverso, também, sobretudo, porque quem é especialista nesse aluno, nesse aprendiz, em dizer o que dá medo, o que dá alegria, por que tal comportamento acontece, por que seu aluno foge, por exemplo, quando ouve o barulho da sirene da escola, por que, por exemplo, ele fica tenso quando chega perto da hora do recreio. Isso quem vai responder não é o terapeuta, não é o professor, é o familiar. Então você precisa, sim, escola, chamar essa família para se engajar nesse processo. Então, tanto a família tem que buscar essa parceria de adaptação pedagógica e social, quanto a escola também, não é? Então, assim, não adianta a escola estabelecer um vínculo dentro de sala se, por exemplo, a família não conversa com ninguém. Não conversa com os outros pais, não conversa com as mães dos outros alunos, para explicar até como seu filho funciona, não é? Às vezes, como eu disse a vocês, nessa escola de Fundamental 2, os alunos não chamavam o menino para conversar, porque eles não sabiam nem como começar. Então, às vezes, é algo simples de resolver. Se essa família, por exemplo, começa a conversar com os responsáveis dos outros alunos, ela vai dar dicas de como esse diálogo pode começar, pode dar dicas do que esse aluno gosta, por exemplo, e talvez o menino do álbum que vai levar o álbum, alguém vai levar umas figurinhas, não é? Eu tenho um casal de amigos meus, com 2 filhos, que são amigos dos meus 2 filhos, muito amigos, e é muito interessante porque eles fazem questão, sabe, de mandar sempre algo que ela goste. Eles são especialistas também nela, no gosto dela, não é? E esses dias eles estavam até comentando comigo, poxa, como ela evoluiu, tal, mas eu não sei como é que eu converso com ela. Eu falei, você vai começar a conversar assim. Aí logo depois eles me deram feedback. Nossa, aí eles mesmos mandam o WhatsApp para ela e ela responde. O WhatsApp é uma ferramenta interessantíssima para você, por exemplo, fazer esse ensino de diálogo, porque o WhatsApp, eu faço muito isso aqui, quando ela vai mandar o áudio no WhatsApp, eu reviso, olha, é isso mesmo que você quer falar? Como nós, né? Às vezes nós estamos passando uma mensagem no áudio e não é aquilo bem que a gente quer falar, mas aí você volta, não é? Então eu peço para ela conferir, para ela pensar o que ela está falando e mandar o WhatsApp. Agora é o contrário, tem que tirar o WhatsApp da mão dela para ela fazer outras coisas. Mas perfeito, porque mostra que
esse início de diálogo, conversar. Então, use e abuse dos grupos de WhatsApp da turma e dos responsáveis. Não é para você se situar do que está acontecendo, do que o grupo faz, e também uma forma de você falar, não é? Eu estava uma vez num grupo de WhatsApp dos responsáveis e uma das mães não sabia nem que a minha filha era do espectro, né? Que era uma aluna nova. E aí teve lá um problema de prova e ela foi até engraçado, porque algumas mães falaram assim, poxa, que hostilidade, porque a mãe começou a reclamar que a prova estava muito difícil, e que tinha uma aluna que tinha uma pessoa fazendo a prova com ela. Aí eu respirei e falei, não é isso, a minha filha faz uma prova adaptada e ela faz a prova sim com a mediadora, mas a mediadora não dá a resposta, nada disso, a prova é diferente e, enfim, queria eu poder estar aqui discutindo de igual para igual, no sentido de que seria a mesma prova, não é? E se fosse a mesma prova sem adaptação, já seria uma grande vantagem para ela, não é? Vai ser, se Deus quiser, está caminhando para isso. Mas assim, a mãe nem sabia que pensou naturalmente que, sei lá, enfim, não é? Que era alguma vantagem, não é? E não é, né? Eu mostrei para ela, poxa, ela até me pediu desculpa depois. E eu falei, não, mas é porque tem muita gente que não sabe. Mas aí depois disso, muitas mães se aproximaram, porque elas viram a dificuldade, não é? E aí as próprias mães do grupo, que já me conheciam há muitos anos, falaram, poxa, é uma família que corre muito atrás, a Yasmin corre muito atrás e evolui a cada dia. E eu aproveitei para agradecer a parceria. E claro que tem os amigos, muito amigos, e os colegas, né? Mas como em toda comunidade, como em todo lugar, a gente não é amigo de todo mundo, tem os muito amigos e tem os colegas, mas que quem não queira se aproximar, minimamente também não atrapalhe, não é? Então tem crianças que vieram com ela do Fundamental 1 que só cumprimentam, não é? E não são ruins, mas sim, querem ser colegas, enquanto que tem outros que nem vieram acompanhados com ela, mas que hoje são grandes amigos, estão no grupo VIP de amizade, como todos nós. Então, assim, o social, eu arrisco, não é mais importante que o pedagógico, não é mesmo, porque existe essa corrente de dizer que a criança vai para a escola para brincar, que a criança, não é isso, a criança tem que ir para a escola para aprender. Se fosse para a criança ir para a escola brincar, ela iria para um parque temático, ela iria para uma excursão, ela vai para a escola para aprender o pedagógico, sim. Professores, olhem para o aprendiz, para o seu aluno, além do laudo, sim, não é? Se eu posso resumir o que é o ensino da pessoa no espectro, é o ensino mais estruturado, sim, mais resumido, sim, mais estruturado, sim, mais o ensino com mais exposição, com mais repetição. Mas aonde se quer chegar na alfabetização vai ser o mesmo objetivo, né? Vão ser os mesmos objetivos. Ok? Então o professor se tranquilize também em relação a isso, porque muitos acham até que não tem que expor tanto, não tem que fazer uma atividade tal. Não, tem que fazer sim. Não é para essa mãe de ontem, eu até comentei, falei, ela até tem uma formação de professora, eu falei, olha, você mesmo faça as sugestões de atividades que ele fez. Aí ela me mostrando que com o aluno em casa, né, com o filho, no 1 a 1, ele executa super bem. Falei, mostra esse modelo para a escola, porque você é especialista nele. E então você vai lá e mostra para a escola, propõe uma parceria, não é, dessa adaptação junto com a especialização que você tem, que é no seu filho, né? E se não fosse, eu falei, de repente procura quem não tem esse jeito de ensinar, não é? Procurar um docente, procurar alguém que possa ser um parceiro seu neste contraturno, para ver como a criança funciona no 1 a 1 e aí sim fazer essa troca com a escola, ok? Pedagógico tem que caminhar, precisa caminhar, mas o social não pode ficar para trás. Um não é em detrimento do outro, ok? E até quando deixar na escola? Até quando os estudos acabarem. Se você conseguir mexer nesses dois grupos macros, que é o social e o pedagógico, só escolher a universidade, ok?
Grande abraço.